Fala, Reds, tudo bem com vocês? Eu sou o Rick e estou aqui com o Lucas para gravar mais um vídeo aqui no canal, né? É apenas um Red e dessa vez para trazer um pré-jogo barra pós-jogo ou pós-jogo barra pré-jogo, né? Para falar sobre a última partida do Liverpool na Champions contra o senhor Galatasaray e também já emendar no pré-jogo de domingo. Você que está vendo hoje, querida sexta-feira, talvez, já um pré-jogo sobre Liverpool e Tottenham. Liverpool que recebe em sua casa o Tottenham, que tá quase caindo, senhor Lucas, tá quase caindo, mas vamos lá, vamos por partes. Antes, eu já queria, claro, né, pedir para cada um que tá assistindo aí, né, a sua bondade de dar o seu like aí, tá, para valorizar o nosso conteúdo aqui, nosso trabalho aqui no canal, e se inscrever no canal. Se inscreve aí no canal, gente, para vocês estarem acompanhando nossos próximos envios, nossos próximos vídeos, e também seguindo a gente nas nossas redes sociais. Nós está no Twitter, tá? No Twitter /X e no Instagram lá com notícias, né? Quase que diárias. Essa semana está um pouquinho off, mas estamos voltando, né? E também textos muito bons do senhor Lucas. Então, que tá esse aqui que vos fala. Então, segue lá, gente, para você estar acompanhando a gente. Tá apenas um Red em todas as redes sociais. Bom, já vou começar. Senhor Lucas, a gente foi até a Turquia, né? Enfrentar o senhor Galatasaray no famoso caldeirão. E a gente provou, né, da pior parte desse caldeirão, porque a gente chegou lá e já fomos logo surpreendidos com um 1-0 logo no início do jogo, podemos dizer, um 1-0 bem no início. E foi uma partida bem frustrante, porque foi uma partida onde a gente queria propor o jogo, mas também o senhor Galatasaray disse assim: nós não somos qualquer time, não. Nós vamos dar trabalho. E por poucas e boas, a gente quase não saiu com um resultado pior aí, né? E também vamos falar de alguns atacantes que estão dando mole. Bom, já vou passar a palavra diretamente para o Lucas. Lucas, fale, disserte sobre Liverpool, ou melhor, Galatasaray versus Liverpool. Bom, primeiramente, boa noite ou boa tarde, bom dia para quem está vindo. Rick, um prazer estar aqui contigo mais uma vez. Em relação à Turquia, a gente sabe que é um território sagrado para o Liverpool, por conta do que aconteceu. É um país que o Liverpool tem muito carinho. Afinal de contas, o milagre de Istambul não é desconhecido de ninguém aqui. A gente sabe o que aconteceu naquele dia. Mas, assim como a gente sabe disso, a gente também sabia que o jogo na casa do Galatasaray seria muito difícil, porque a atmosfera dos estádios turcos, a gente sabe como é que é. É um caldeirão, é uma pressão o tempo todo, a torcida empurrando, é realmente, como eles gostam de chamar, um inferno. Curiosamente, o Liverpool fez 5 excelentes minutos. Ele poderia até ter feito o gol no início da partida, perdeu algumas chances. O problema é que o jogo possui mais de 5 minutos, e a partir dali o Liverpool deixou a desejar em diversos aspectos. O Galatasaray assumiu o controle do jogo, o Liverpool perdeu várias chances no começo, o Galatasaray parecia nervoso, depois eles se encontraram e aí foi ladeira abaixo. Mais uma vez a bola parada do Liverpool defensivo é decepcionante, que vem acontecendo muito na Premier League por questões diferentes, acabou acontecendo na Champions, a gente sofreu o gol, e a partir dali era um time que tentava fazer algo, mas sem grande motivação, sem grande qualidade, e as chances que teve, que foram algumas claríssimas, infelizmente caíram nos pés de um atacante que se mostrou disperso e sem ímpeto para poder marcar. E aí a gente entra naquele outro parâmetro de que dizem que o Isaac foi contratado de forma caprichosa e desnecessária. Eu discordo, inclusive mandar um abraço aqui pro Nil, que usa essa frase com frequência, e eu concordo muito com ela, de que o Isaac, mesmo quando não jogava, era uma sombra ao Ekitike. Porque se você tem um jogador do tamanho dele no banco, quem tá jogando entende que ou desempenha de forma exemplar ou ele vai ser sacado. E eu concordo com também as pessoas que dizem que muitas vezes o Ekitike foi tirado do jogo de forma injusta pro Isaac jogar, sem méritos, de fato. Mas eu acho que essa competição é saudável para os dois e principalmente para nós que torcemos pro clube. Porque quando nós temos dois jogadores de elite buscando uma mesma vaga, em algumas situações eles podem jogar juntos, que seria positivo, e um motiva o outro. Com o Ekitike sem uma sombra no banco, ele tende a fazer partidas como ele fez agora. Displicente, disperso, tem uma chance clara e toma a pior decisão possível. Então a gente acaba perdendo até nesse aspecto. Em relação ao jogo, eu não considerei uma surpresa a derrota. Não que eu achasse que o Liverpool fosse perder, mas julgando a forma que nós estamos jogando e a forma que o Galatasaray joga, e sabendo que o Osimhen disse e que eles não teriam os mesmos problemas diante do Liverpool porque ele já o conhecia,
Era um resultado que a gente poderia esperar e infelizmente aconteceu. O dia seguinte se mostrou, de certa forma, um alento, não que melhore o resultado do Liverpool, mas os resultados dos outros ingleses alguns foram bem piores. Então abre uma margem para uma melhora e Enfield, acredito eu que seja um ambiente onde o Liverpool possa jogar melhor, ainda que nessa temporada não tenha se mostrado a fortaleza que a gente espera que seja. Mas está tudo aberto, 1-0 é um placar mínimo, o Liverpool pode fazer bem melhor e acredito que a atuação possa ser mais positiva do que foi na Turquia. Eu acredito também que o resultado de domingo possa com certeza ser melhor do que a Turquia, mas apesar de ainda ter um pé atrás, né? E falando no resultado da Turquia, vamos falar um pouquinho antes de começar a partida da Turquia, que foi o seguinte: senhor Alisson estava lesionado, né? Sentiu no treino e acabou não viajando com o clube. Quem viajou foi o Mamardashvili, que podemos dizer que fez um jogo de início bem afobado, tá? Mamardashvili começou o jogo bem afobado, começou dando bastante preocupação, tanto que foi visível e a gente via comentários relacionados a ele internacionalmente, tanto aqui também, né, no pessoal que estava na transmissão. E com isso, ele melhorou também, né, no segundo tempo, fez uma bela defesa em algumas vezes lá, então eu acho que foi só uma questão ali de início de partida, da pressão, que eu vejo que também não só ele sentiu, mas vários outros jogadores também. E falando em desempenhos ruins, né, o desempenho do Liverpool, apesar de eu não considerar que o Liverpool fez um jogo 100% ruim, na verdade, na maior parte do tempo ele foi mais ofensivo, mais do que o Galatasaray. Vocês podem olhar os números do jogo que mostram isso, pode mostrar o campo de ação que mostram isso também, mas os jogadores do Liverpool fizeram uma partida ruim mesmo. A gente pode dar nomes aqui tranquilamente. Senhor Mamardashvili, que teve metade de uma partida bem foi ruim. mal, mas ele não foi bem. Isso, exatamente. Outra pessoa também que foi muito mal, senhor Konaté, gente, pra mim acho que foi uma... Se pá, foi a pior partida que eu já vi do Konaté no Liverpool. Assim, foi uma partida tenebrosa, foi horrível. Foi isso, exatamente essa é a palavra, Lucas. Foi constrangedor a partida do senhor Konaté. E também, né, senhor Salah, que fez uma partida também bem ruinzinha, né? Um toque na bola do adversário, um toque na bola só, no campo adversário. Então, tanto que foi a ponto de ser logo substituído, né? Senhor Wirtz também não fez uma partida boa, teve bastante críticas do Wirtz aí, e sem falar, né, pra mim, no principal, né, por mais que Konaté tenha feito uma partida ruim, Salah fez uma partida ruim, a gente só tá perdendo, só tá indo na desvantagem por causa de um nome, e eu vou botar isso na conta dele, desculpa, senhor Hugo Ekitike, que perdeu o gol feito, ele tava na cara, eu vou botar o print aí pra quem tá vendo aí na edição, ele perdeu um gol na cara, enfim. Com isso, vamos tirar o recorte, né, da crise do Liverpool na Champions e vamos voltar os nossos olhos para Premier League, porque o Liverpool recebe, né, nesse domingo às 1h30 da tarde no horário de Brasília, o senhor Tottenham em Anfield, né? E todo mundo sabe que a crise do Tottenham é muito pior do que a crise do Liverpool, isso é óbvio. O Tottenham está perigando muito, muito palpavelmente, dizendo, né, cair nessa temporada. E tu acabou de tomar uma senhora sapatada, né, do Atlético de Madrid, que fez, se eu não me engano, foi 5-2, Lucas? O Atlético, 5-2. 5-2 na Champions, sem falar na Premier League. Só que se a gente for olhar para a Premier League, o seu Liverpool também vem de derrota. O Liverpool perdeu para o Wolves, foi enfrentar o Wolves na FA Cup e ganhou, foi enfrentar o Galatasaray e perdeu. Tomara que se a gente for manter essa sequência, então é derrota, vitória, né? Mas tomara que a gente quebre essa sequência, porque eu não quero perder pro Galatasaray ser eliminado da Champions na terça. Mas, na quarta, perdão. Mas, posso ser sincero, Lucas? Já vou abrir aqui pro jogo aqui. Eu tô com medo até do Liverpool empatar com o Tottenham no domingo. Porque tá complicado, mano. Tá bem complicado, assim. O que esperar do senhor Arne Slot? O que esperar, né, desse time que tem oscilado tanto, né? O que tu me diz dessa partida? Eu queria chegar aqui e poder dizer que a gente tem uma perspectiva positiva, mas não temos, porque como você falou, o time é muito oscilante. E só um parêntese em relação ao Tottenham, às vezes, o que pior pode acontecer a um clube é o que ele deseja. A torcida pediu a substituição do Thomas Frank, trouxeram o Tudor,
e a gente viu que o desempenho dele não é compatível com o que eles esperavam, tanto é que eles estão brigando pelo rebaixamento. Se eu não me engano, posso até estar enganado, caso algum torcedor do Tottenham veja o vídeo e eu esteja equivocado, por favor, me desculpe, que eles tentaram a contratação do Sandais e receberam um não. Então já é um treinador que você entende com perfil de desespero, que é aquele de treinador que normalmente chega para apagar o incêndio. Então, às vezes, o pior que pode acontecer a um clube é ter exatamente o que ele deseja. Eles querem uma mudança e nem sempre a mudança é positiva. Às vezes, o fator anímico não se aplica. E o Tottenham é um caos. A gente viu no último jogo, que eu não critico o que o Tudor fez, eu acho que ele tinha que tirar o Kinski, na minha opinião. Muita gente discorda, mas eu acho que ele tinha que tirar o Kinski. E as pessoas disseram que ele expôs o jogador. Eu acho que ele faria isso se ele tivesse permitido que ele continuasse. Até porque o placar que estava a 24 minutos poderia ter terminado muito maior se o goleiro tivesse continuado, porque já não tinha mais cabeça para jogar. Então acho que ele protegeu o seu atleta. Em relação ao Liverpool, é difícil entender o que pode acontecer, porque são dois times muito estranhos. E são dois times muito aquém. O Tottenham, eu vi muita gente falando que ele é o pior time da liga. Não sei se concordo com isso, acho que é uma manchete mais chamativa do que outra coisa. Tem times que são piores que o Tottenham. Talvez não no momento, mas são piores. E em relação ao Liverpool, eu não consigo cravar uma vitória, porque, primeiro, é um time muito inconsistente. O Ekitike faz uma partida brilhante num dia e depois faz a partida que fez contra o Galatasaray. O Wirtz, no jogo passado, no meu ponto de vista, foi melhor defensivamente do que ofensivamente. O problema é que ele é um meio. E a gente tem um Konaté que melhorou nos últimos jogos e fez a partida que fez. Então é um time que não desperta confiança. E jogando contra um Tottenham que, sejamos honestos, vai a Anfield desesperado, o caos pode acontecer para qualquer um dos lados. Ou, o pior de tudo, os dois podem morrer abraçados. E aí, qualquer resultado pro Liverpool que não seja vitória é um desastre, porque se você perde pro Tottenham nesse momento, qual é o tipo de moral que você encontra para encarar o Galatasaray? Se você perde pro Tottenham, que vem nessa fase sofrível, qual é a perspectiva que você tem pro jogo? Se empata, a mesma coisa. Já o Tottenham, a gente tem que entender que eles vão por tudo ou nada, eles não têm muita opção. Então eu acredito que seja um jogo aberto, eu não aposto num 0x0, isso aí é uma aposta que eu não falei de jeito nenhum. Resta saber quem vai estar num dia melhor, porque perspectiva mesmo pros dois é bem negativa. Bom, é isso. Então, gente, o que a gente pode esperar desse Liverpool e Tottenham? É uma partida onde a gente vai, na minha visão, é a mais protocolar que eu posso dizer entre dois times do Big Six nesse ano. Por que eu tô dizendo isso? Porque são dois times que, claro, devido às proporções de cada uma de suas crises, mas são dois times que estão passando por uma certa crise, né? Crise, talvez de identidade, que na minha visão acho que seja o Liverpool, e outro, uma crise de gestão, uma crise de técnico, etc. Por mais que o Liverpool também esteja passando por uma crise de técnico, mas essa crise de técnico está dentro de uma questão que, na minha visão, é uma crise de identidade, né? Porque a gente não sabe o que o Liverpool faz em campo hoje, porque a gente que imprimiu tanto uma identidade nos nossos jogos, com um treinador tão que botava tanto a sua impressão digital ali, a gente está passando por uma transição onde o Liverpool está meio que no meio do caminho entre uma estrada que ele quer galgar, quer caminhar, né? Mas ele não sabe aonde ele vai chegar. E esse é o ponto que a gente deve levar em consideração do nosso time. Em contrapartida, um outro time que está passando por uma crise de gestão muito grande, onde muito dinheiro foi investido, parece até que eu estou falando do Liverpool de novo, mas não, onde muito dinheiro foi investido, mas onde que em determinado momento da temporada, a gente não sabe qual, tudo foi por água abaixo, e parece que escolher entre um outro treinador, parece que jogou mais ainda o time no buraco, né? Diferente do Liverpool, que preferiu continuar apostando no mesmo treinador. O Tottenham, que demitiu o Thomas Frank, que foi uma das apostas, eu acho que até badaladas da temporada, porque o Thomas Frank tem um nome, né? E decidiu apostar no Igor Tudor, cotado no Liverpool, inclusive. Decidiu apostar no Igor Tudor, que até o momento foi pior até do que o Thomas Frank, né? Porque até o momento só tomou decisões horríveis. Botou o goleiro reserva. Inclusive, muitos estão dizendo que acabou com a carreira desse goleiro, porque foi uma das piores atuações da história de um goleiro na Champions. E nós temos até um concorrente a ele, que é o Karius, né? Mas enfim. Foi uma final, né? Mais pesado. O Karius foi numa final mais pesada, mas o Karius tem uma coisa que pesa a favor dele, porque
ele estava, hoje é comprovado que ele estava com uma concussão no dia, então as pessoas não levam isso em consideração. Mas enfim, gente, Parêntese. Oi, manda. Eu acho fundamental a gente falar sobre Tottenham e Liverpool, não apenas porque é o jogo que vai acontecer no final de semana, mas eu acho muito oportuno, porque esses dois times demonstram que utilizar de frases prontas para definir o futuro e melhora de uma equipe é equivocado, porque você deve analisar o contexto de cada time. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que o que o Tottenham fez seria benéfico para o Liverpool. O Tottenham mostrou que nem sempre a mudança é benéfica, às vezes você consegue mudar para pior. É diferente do que aconteceu com o Manchester United, que mudou o treinador e o fator anímico melhorou a situação da elenco e eles venceram várias partidas em sequência e agora voltaram a ter uma oscilação. O Chelsea apostou num treinador jovem, que é o Rosselló, oscila também. O Liverpool optou pela permanência do treinador. Então, não adianta a gente adotar uma fórmula para definir o que é sucesso e o que é fracasso, quando na verdade nós temos times completamente diferentes. Porque as pessoas que pedem troca de treinadores, elas só apontam uma possível melhora. Pode reparar, sempre que alguém pede a troca de um treinador, ela nunca acha que quem vai chegar vai ser pior do que quem está lá. E às vezes isso acontece. Eu tenho plena convicção de que todo torcedor do Tottenham achou que ninguém poderia ser pior do que o Thomas Frank. E por que eu utilizei essa frase? Porque é uma frase que eu escuto muito. Ninguém pode ser pior do que o Arne Slot. E às vezes pode. Porque, de novo, o Tudor tem uma metodologia de jogo, uma ideia, uma proposta, e ele herdou um time que não é dele. Ou seja, é uma adaptação ainda maior. E é o que vai acontecer com qualquer treinador que chegue no Liverpool hoje, no Chelsea, no Manchester United, qualquer coisa. Do Carrick, eu acho que é um pouco diferente, porque ele tem uma ligação umbilical com o Manchester United. Ele é uma autoridade lá. E aí as pessoas podem alegar, mas o Xabi Alonso também seria. De fato, só que o Carrick, ele não chega como um treinador apontado. Ele é um tampão. O Alonso chegaria como um treinador fixo, não uma aposta. Então já é uma proposta diferente. Então, só para esse pequeno parênteses de que às vezes... Você tá querendo dizer que a questão do Carrick é que, por ele ser um treinador tampão, a pressão é menor também, né? A pressão é menor. E mais, os torcedores do Manchester United podem corroborar com o que eu estou dizendo. Normalmente, o treinador que é apontado como interino no Manchester United, ele funciona. O problema acontece quando eles viram a chave e dizem, você vai ser contratado. É nesse momento que o treinador do Manchester United entra em declínio. Isso a gente viu ao longo dos últimos anos, porque, repito, são 13 treinadores em 10 anos. Essa é a proposta que alguns torcedores do Liverpool querem que o time adote, porque o Manchester United teve coragem de fazer. Coragem nem sempre é algo inteligente, dependendo do seu contexto. Por isso é que eu sempre reitero. De novo, eu, o Rick e várias pessoas, nós não somos contra a demissão do Arne Slot. Ponto. Nós somos contra a demissão por qualquer coisa. Então, de novo, nós estamos abordando o contexto. E eu acho o Tottenham e Liverpool fundamental para explicar isso, porque o Tottenham assinou a exata cartilha que os torcedores do Liverpool queriam que o Liverpool fizesse. Um treinador promissor é contratado, muito dinheiro investido, não dá certo, troca rápida entre aspas, no caso deles, por um fator anímico e veja o que acontece. Eles fizeram exatamente o que pediram que o Liverpool fizesse e o resultado está aí. Então, nem sempre a cartilha de mudança funciona. Às vezes, ser mais pragmático talvez salve a sua temporada. E, de novo, para quem disse que o Quero que faz uma temporada tão fantástica, ele está 3 pontos à frente do Arne Slot. Alguém garante que o United vai ficar na frente do Liverpool? Eu não garanto. Assim como eu não garanto que o Liverpool vai chegar em quinto. Então, de novo, não tem fórmula mágica. E só mais um parêntese, volto trazendo para o futebol brasileiro, a gente tem os dois opostos. O Flamengo é um caos. Trazendo para nossa realidade aqui mais perto, o Flamengo é um caos. Muda de treinador, a torta direito e foi campeão tanto quanto o Palmeiras. O Palmeiras mantém o seu treinador por diversos anos. São propostas completamente diferentes e que dão resultado. E aí eu pergunto, quem tá certo e quem tá errado? Depende. Contexto. Às vezes você usa uma estratégia afirmando que é a solução, mas não enxerga o seu ambiente. E aí é o que a gente tenta propor. De novo, nosso papel aqui é conversar com vocês, trazer a conversa sadia, mas com um contexto mais abrangente. Porque dizer, o Arne Slot não serve, alguém é melhor, qualquer um faz. E essa é a nossa proposta. E voltando ao jogo, é o que eu falei mais cedo. Dificilmente a gente pode apostar em algo seguro, porque são dois times imprevisíveis, dois desesperados, para ser sincero. Então, o que eu espero é um jogo caótico, onde ou alguém vai afundar o outro, ou os dois vão morrer juntos. Basicamente é isso.
É isso, amigos, é isso. Então, assim, aguardemos e veremos qual vai ser essa partida, né? Eu, particularmente, tô ansioso para ver como é que vai ser essa partida. É uma partida em Enfield, eu acho que já tem uns 3 ou 4 jogos que a gente não tem. O Liverpool tá viajando bastante esses últimos jogos. Então, eu tô com saudade da minha casa, tô com saudade de escutar aí o Never Walk Alone no início da partida. Manda, pode mandar. Só um parênteses, só porque eu esqueci de complementar, acabei me alongando um pouco. É a primeira vez em muito tempo que eu vejo a lista de ausentes dos jogos e o time adversário tem mais jogadores que o Liverpool. Só a título de informação, fora confirmado do Liverpool, temos Isaac, lesionado, Leone lesionado, Bradley, o Ataruendo e o Alisson aqui segue fora. Talvez ele jogue, o Arne Slot for algo parecido. Já o Tottenham, eles estão sem Ben Davis, Kulusevski, Bergval, Madison, Odobert, o Dog, Van de Ven, que está suspenso, Spence, Kudus e Rodrigo Bentancur. Eu não sei quais desses vão realmente ficar fora, mas a lista é um tanto quanto assustadora. Então talvez seja um ponto positivo para o Liverpool. É isso, é isso. A gente não tem culpa de que tem lesionado lá, né? A gente só tem que fazer nosso trabalho e ganhar o jogo. Dito isso, meus amigos, vamos para a senhorita escalação, que eu já vou dizer hoje, tá? Que hoje sou eu, tá? Porque a última foi você. Então hoje eu escalo. Vamos lá, vamos lá. Aqui é briga, vamos lá. Goleiro, claro, né? Assim, claro não, né? O Alisson tá... O Alisson tá indisponível, né? Eu vou colocar o Mamardashvili aqui porque é a opção mais segura, né? Nesse momento. Senhor Lucas, eu vou colocar aqui lateral direito Jeremy Frimpong. Tu concorda comigo ou discorda de mim? O jogo contra o Galatasaray foi um tapa na cara para quem achou que a opção do Diogo Gomes seria melhor. Que defensivamente ele até tenta fazer algo, e não achei que ele foi bem defensivamente também, e ofensivamente é um oásis, né? Então, eu prefiro o Frimpong. Bom, zagueiro esquerdo, zagueiro direito, óbvio, né? Konaté não tá merecendo nem ser escalado, mas vamos escalar ele aqui, porque a partida que ele fez contra o Galatasaray foi ridícula, né? Mas tá aqui, tem que colocar ele. Virgil van Dijk, né? Óbvio, no lateral direito. Lateral direita não, na zagueirância direita. Lateral esquerdo, Milos Kerkez. Apesar de eu querer, né, que escalar o Robertson, porque, né? Robertson, Tottenham, mas enfim. Eu iria com o Kerkez. Não, eu botei o Kerkez. Primeiro volante, eu vou colocar aqui o senhor McAllister, senhor Gravenberch, né? Tem ninguém suspenso, então vamos com o que tem, né? De melhor pro nosso meio campo. Gente, aqui, vamos lá. Toda semana. Aqui eu vou começar. Não vou com o Salah. Aqui eu vou com Florian Wirtz. Me desculpem. Para mim, Florian Wirtz. Por quê? Porque de meia ofensiva eu vou colocar senhor Szoboszlai, né? E de ponta esquerda, sim, eu vou com Cody Gakpo. Por quê? O Gakpo entrou nessa partida pouco tempo, mas eu não acho que ele entrou tão mal assim. Eu gostei. Tá? Eu também gostei do senhor Gakpo, ele entrou propondo mais jogo do que alguns atacantes, inclusive o senhor Wirtz, né? Na verdade, ele entrou pro Wirtz sair, não foi? Foi. O Wirtz é uma partida mais defensiva do que ofensiva. Então eu vou de Cody Gakpo aqui, porque a gente sabe, né, que mais certo do que o Gakpo aqui é saber que a gente, né, vai jantar hoje, enfim. E como atacante, não temos outro, né, Hugo Ekitike. Senhor Salah, me desculpe, mas particularmente você, para mim, não é mais titular. Para mim, você é reserva. Lucas, tendo visto a minha escalação, você concorda comigo ou discorda de mim? Eu adoro a ideia, porque primeiro é uma mudança, e eu acho que ter Szoboszlai e Wirtz no mesmo time ajudaria muito, principalmente do ponto de vista criativo. E ter o Gakpo na ponta esquerda já é algo que a gente espera. O Ekitike também é o único atacante, então não tem como fugir disso. O Salah pode sair devido às últimas partidas? Acredito que sim, mas é como a gente costuma falar, é uma ideia boa, é uma mudança que seria positiva, mas eu não acredito que vai acontecer. Eu acho que o Arne Slot vai com as mesmas peças de sempre, com as mesmas opções de sempre, vai jogar na forma segura, mas eu faria esse tipo de mudança. Talvez eu trocasse só o Gakpo pelo Ngomorra, talvez, para ter um pouquinho mais de qualidade, mas do lado direito eu iria com o Wirtz sim. Ou então eu colocaria o Wirtz centralizado, como um meia, que é como eu gosto de assistir o jogo dele, eu acho que ele rende mais ali, até porque como ponta eu acho que ele se esconde muito do jogo, foi o que ele fez contra o Galatasaray, do meu ponto de vista, e colocaria o Szoboszlai na ponta. Talvez eu fizesse essa mudança, abrindo ali pela lateral. Você já pensou se o senhor Arne Slot decide reinventar a roda, botar Frimpong na ponta direita, Szoboszlai na lateral direita e Wirtz no meio?
Eu não acharia, É possível. eu não acharia ruim, sinceramente, porque eu acho que o Liverpool, diante da situação, eu acho que ele vai ditar o ritmo do jogo, acredito eu. Que ele vai ditar o ritmo Pois do é. jogo e vai ter a posse. Então tem um time com mais amplitude, com o Frimpong na ponta. Um jogador que tem um poder de construção melhor na lateral, que é o Szoboszlai. E o Wirtz ditando o jogo no meio campo, é mais qualidade. Claro que o time fica Sim. mais exposto também, mas foi o que a gente falou. Exposto por exposto, os dois vão estar. Porque são dois times desesperados pelo Exatamente. resultado. Então não vai ter esse time que vai ficar na defesa esperando o adversário. Então se aprende pro bang bang que a gente vai com as melhores armas possíveis. É isso. Dito isso, meus amigos, já nos encaminhando pro final, palpite, Lucas, hoje é contigo, tá? 3x1. 3-1, tá? Eu vou ser bem sincero, né? O meu eu racional, eu apostaria no empate. Mas o meu eu torcedor me recuso a acreditar. Eu vou de 4-0 Liverpool. Vou botar É um o que eu falei, 4-0 aí. pode ser tanto 4x0 para um quanto 4x0 para o outro, 3x3, 0x0 eu não acredito. Mas de resto, qualquer coisa é possível. É tipo isso. Gente, então é isso, tá? Muito obrigado a cada um que tá assistindo aqui, até aqui. Se alguém assistiu até aqui, digite Igor Tudor nos comentários, tá bom? Pra gente saber se você assistiu até aqui. E não esquece de deixar o like. Tá rindo, Lucas? Mas é verdade. Esse nome eu ouvi muito durante a semana. Muita Pois coisa é. pra falar sobre. Deixa o like de vocês aí, tá, galera? A gente vai ficando por aqui e siga a gente nas nossas redes sociais. Lá a gente posta notícias mais atualizadas que a gente conseguir, que o nosso trabalho permitir, tá? E textos excelentes do senhor que está falando aqui abaixo de mim. Tá bom, gente? Muito obrigado. Valeu. Falou.